em uma pequena cidade do interior, onde a principal fonte de renda era trabalhar na lavoura. Os trabalhadores estavam todos trabalhando, pois era por volta de 7 horas da manhã, até que eles avistam lá longe, na rua de terra, uma menina descendo, com um vestido branco, correndo. Eles olharam e não deram muita atenção, pois para eles era somente uma criança correndo. Mas não demorou muito. Eles começaram a ouvir os gritos de socorro. Socorro, socorro! Os trabalhadores pararam e foram de encontro à menina. A menina estava muito assustada, estava apavorada e abraçou um dos trabalhadores, dizendo: "Me ajuda, ajuda o meu pai, ajuda a minha mãe." Então os trabalhadores todos pararam e deram total atenção para a criança, que era uma menina. A menina em choros contava: "Ele veio e pegou o meu pai, ele veio e pegou a minha mãe. Ajudem eles, ajudem eles." Então, os homens, tentando acalmar aquela menina, perguntou: "Aonde é que você mora? Onde está seu pai e sua mãe?" E a menina os levou até o sítio de seu pai. Chegando lá, as portas estavam abertas. Havia sangue por todo lado da casa. E estava deitado o pai da menina e a mãe. Eles já estavam quase mortos. A pulsação estava bem baixa. Colocaram os dois dentro de uma carroça e levaram com muita pressa para o hospital. Chegando lá, os médicos disseram que a vida estava por um fio, que havia muita pouca chance deles escaparem. A menina ficou chorando o tempo todo. As autoridades foram chamadas. A menina foi levada para o seu parente mais próximo, pois os seus pais iriam ficar um bom tempo ali naquele hospital. Então, a polícia, com muito jeito, tentou perguntar para a menina o que havia acontecido. A menina ainda estava muito abalada, muito assustada, mas ela quis contar tudo para os policiais, tudo o que havia acontecido. Então, a policial, com muito bom jeito, pegou um caderno e foi anotando tudinho que a menina contava. E ela contava o seguinte: "Eu e meu pai saímos para caçar passarinho, armar algumas arapucas no meio do mato. Meu pai conhecia muito bem aquela mata, pois ele disse que desde criança ele andava por ali. Estávamos nós dois lá. Meu pai estava sempre de bom humor, assobiando e contando as histórias dele. Quando de repente a gente encontra perto de uma árvore algo estranho. Era um bicho que eu nunca tinha visto na minha vida, nem o meu pai pela cara dele. Era uma criatura horrível, feia, fedida, pequena e tinha somente 3 patas. Aquilo fez um barulho estranho e atacou o meu pai, mordendo a sua bota. O meu pai se desviou, pegou um pedaço de pau e bateu na criatura, acertando em cheio a sua cabeça. A criatura havia morrido. Meu pai cutucou ela, tentou examinar, olhou bem e falou: "Filha, isso aqui não é normal. Vamos embora. O pai vai chamar alguns amigos e depois a gente vê o que é isso. Vamos voltar para casa." E assim a gente fez. Nós voltamos para casa. Só que meu pai não chamou os amigos dele e resolveu deixar para lá, falando que talvez ele matou algum bicho que nunca ninguém viu, e então é melhor deixar isso quieto. Vai que aquele bicho era muito raro e não podia ter sido morto. E ele falou que não queria nenhum problema. E assim, o resto da tarde ocorreu normal e a noite veio. Estava tudo como a gente sempre faz, nada de diferente. A gente foi deitar. E aí que começou o problema. A gente já estava deitado. Já havia 10 minutos que eu tinha ido me deitar na minha cama e meu pai e minha mãe foram para a cama deles. Quando de repente, a gente começa a ouvir barulhos em cima do telhado, como de gatos, camundongos. Eram vários passos e eram muito barulhentos.
Parecia que tinham vários animais em cima do nosso telhado. Meu pai se levantou rapidamente, junto com a minha mãe, pois o barulho era bem alto. Então nós três ficamos olhando para o teto e escutando os passos, quando de repente uma das janelas é quebrada. Minha mãe jura ter visto algo passando correndo. O meu pai ficou em alerta. Pegou um pedaço de porrete que ele sempre deixa no quarto. Falou para minha mãe pegar uma faca que estava na cozinha, e todos nós fomos para lá, pois a cozinha era o cômodo mais iluminado. A gente pensava que estava enfrentando uma infestação de ratos ou algo assim. Me lembro do meu pai falando para a gente ter calma, que logo aqueles ratos iam embora. Mas não eram ratos que a gente estava enfrentando, mas sim mais daquelas criaturas horríveis. A minha mãe solta um grito, apontando o dedo para o meu pai. Olha ali em cima da copa, e lá estava a criatura parada, observando, enquanto outra janela se quebrava, e mais outra, e mais outra. A gente estava cercado daquela criatura da floresta que o meu pai havia matado. Me lembro da minha mãe gritando muito, enquanto meu pai pedia calma e tentava bater na criatura. Meu pai conseguiu derrubar mais uma, só que dessa vez elas conseguiram morder o meu pai. Começaram a morder ele, morder a minha mãe e até me morder. A gente começou a correr dentro da cozinha, tentando desviar daqueles seres, mas eles eram muitos e cada vez mais vidros da casa eram quebrados e mais daquelas criaturas entravam. A gente estava cercado, rodeado daqueles seres. Meu pai abraçou a mim e minha mãe e foi abrindo caminho dentro de casa. Falou para mim me esconder dentro do guarda-roupa, enquanto ele e minha mãe tentavam lutar com aquilo. A minha mãe tentava dar facadas, eu a lembro muito bem, mas eles eram muitos e a mordia. Meu pai tentava bater neles com um pedaço de pau com muita raiva, só que eles eram muitos e derrubaram ele. Eu estava dentro do guarda-roupa, assustada e com muito medo, enquanto aquelas criaturas mordiam meu pai e minha mãe e faziam uns barulhos horríveis. Eles andaram dentro de casa a noite inteira. Eu fiquei com muito medo e observando, pensando que o meu pai e minha mãe tinham morrido. Eu me lembro que as criaturas ficaram me procurando dentro da casa. Um deles até parou na frente do guarda-roupa. Ficou por alguns minutos. Eu estava com muito medo, estava prendendo até a minha respiração, pois aquele ser tinha ficado lá. E eu pensava, se ele souber que eu estou aqui, eu morri. E eu fiquei parada. Enquanto aquele ser andava, eu via tudo por um pequeno buraquinho que tinha no guarda-roupa. E só pensava na minha mãe e no meu pai. O que seriam deles? O que aconteceu com eles? Me lembro que a noite demorou muito para acabar e eles não saíam de lá. Eu estava apavorada e eu estava contando a minha respiração, pois toda hora eles passavam em frente do guarda-roupa e ficavam parados. Eu achava que aquelas criaturas estavam desconfiando que eu estava ali. E o tempo passou. 1 da manhã, 2, 3, 4, 5 da manhã, 6 horas. Assim que o sol começou a nascer, as criaturas começaram a correr, saindo pelo mesmo buraco onde elas entraram, pelos mesmos buracos da janela. Me lembro de ouvir o último barulho do último que saiu correndo de dentro de casa. Assim que eu vi que eles já não estavam mais lá, eu abri a porta e fui na direção do corpo do meu pai e da minha mãe, que estava todo mordido, todo ensanguentado. Então, saí correndo, e foi assim que os trabalhadores me encontraram. Eu estava em choque, com muito medo. A policial olhou tudo aquilo, anotou tudo, enquanto seus amigos policiais também ficaram admirados com a inteligência da menina e com os detalhes da história.
Alguns policiais não acreditaram. Alguns acreditaram, pois o corpo do homem e da mulher estava cheio de hematomas, de mordidas, de cortes profundos. A mãe da menina e o pai dela ainda não tinham morrido e estavam gravemente feridos. 1 mês e meio depois do ocorrido, eles já estavam se recuperando e ganhando alta. Mas antes de ganharem alta do hospital, a polícia foi até lá, perguntando o que havia acontecido, quantos homens tinham entrado dentro da casa. O pai da menina, junto com a sua esposa, olhou bem para o policial e falou: não foram homens que entraram dentro de casa, mas sim pequenas criaturas tiradas do inferno. A policial ficou assustada com aquilo, pois eles estavam, bem dizer, confirmando tudo que a menina tinha contado. Então, assim que eles terminaram de dar o depoimento, que era totalmente diferente e surpreendente, eles receberam alta e voltaram para sua casa. Mas eles não queriam mais morar ali. E eles acabaram se mudando dali, não passando mais nenhuma noite naquele lugar. Conforme o tempo passou, ele vendeu o seu sítio, as suas terras, pois ele não queria mais morar ali. E depois de alguns anos, ele e mais 5 amigos voltaram para lá, no meio daquela floresta. Ele procurou a árvore onde estava a criatura e encontrou. Mas, dessa vez, ele e seus amigos, que estavam armados, não encontraram nada. Desde aquele dia, ele, a menina e a mãe vão dormir todos os dias com muito medo de serem atacados novamente por aquelas criaturas sobrenaturais. Mas por sorte, nunca mais eles presenciaram novamente aqueles seres.